Alô? Bom dia, Gonçalo. Tudo Bom bem? dia, tudo bem? Bem disposto? Já estávamos a pensar que tinha adormecido, pá. Adormecido. Epá, eu sou um early worker, eu começo a trabalhar às 7h30, pá, eu gosto de começar cedo. Eu também, eu também. Eu também. Já somos, partilhamos do mesmo. Eu Só hoje que fui isto, tentar, só que isto agora, isto acaba por ser tão fácil, através destas ferramentas, reunir com as pessoas e estar permanentemente em contacto. Pá, que eu faço mais reuniões e Bom mais dia, conversas. Gonçalo. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Desculpem lá, estava aqui ao telefone e nunca. Do que fazia antes, portanto, estou permanentemente a sair de umas reuniões e de webinars Ricardo, uns para os outros. Agora estamos fortíssimos no Zoom. E agora estamos fortíssimos. Nós internamente usamos o Teams para as reuniões internas. Temos adotado o Teams. Mas ainda falta gente entrar, não é? Aqui sim, ainda falta pessoal entrar. Está aqui o João agora a entrar. Ainda não estamos live, para não? Já. já estão a entrar porque as pessoas já estavam ansiosas de vos ver. A sério. Muito bem. Por isso, dá-me só um minuto que eu tenho aqui uma agência que me ligou, que não consegui entrar. Vou só dar aqui uma palavrinha ao nosso informático. E então, tudo em teletrabalho, tudo em casa? Tudo em casa, Gonçalo. A gente vamos fazendo aquilo que se pode em casa. Vamos dando uma corridinha também de vez em quando. Porque isto em casa a pessoa tem tendência a estar, eu estou muito mais tempo à secretária, mexo muito menos e depois é só sair daqui para a mesa. Mas eu vou saindo, eu tenho ido, de vez em quando ainda vou aos hotéis, ainda tenho que ir à sede uma vez ou outra. E também tenho procurado fazer um exercíciozinho físico, porque senão... Estás em que zona, Gonçalo? Em Lisboa? Estou na zona de Lisboa, estou em Oeiras. Certíssimo. Pois eu lembro-me de te ver a ti e ao teu pai aqui no Vila Galé em Pálios, quando vocês abriram aqui o restaurante, aqui há 2 anos, por aí, por volta disso. Foi quando abrimos aí o Massa Fina. Sim. Eu estava na Buzz, na DMC. Muito bem. E então já vi aqui, já provei ali a pizza lá do Vila Galé em Pálios. Massa fina. Nós já abrimos em modelo takeaway o Massa Fina da Praia da Galé. Já está aberto em modelo takeaway. O de Vila Moura ainda não abrimos, porque como também estão a finalizar aí umas obras em frente ao Ampálios, a Câmara está a arranjar toda aquela frente do Ampálios e o acesso à praia, fazer Eles aquela agora ligação. aproveitaram esta altura que a malta está toda em casa para fazer muitas obras ainda de infraestruturas que estavam por acabar. Sim, estas já estavam programadas e estava aliás previsto terminarem em junho. E que tem a ver com a ligação da Marina de Vila Moura, depois há aquele passadiço todo ali que liga depois a quarteira e Sim. portanto isso vão concluir, para ver se isso fica concluído antes do verão, que eu ainda tenho alguma esperança que isso já esteja terminado. Não sendo um verão brilhante, como é óbvio. Não vai ser aquilo que a gente estava à espera. Mas... espero conseguir abrir hotéis já a partir de junho, julho. Não sei se sou muito otimista, mas... Andamos aqui numa corrida contra relógio. Ando a trabalhar para isso. Neste momento é o que nós estamos a fazer, é ter tudo em ordem para estarmos prontos para abrir. E assim que nos deixarem e houver condições, temos a máquina outra vez a funcionar. Avançamos. Bom dia, João. Bom dia, Paulo. Conseguem-nos ouvir bem? Sim, bom dia. Está tudo? Bom dia. Isto agora, as indumentárias de casa são um espetáculo. Barba por fazer. Agora vale tudo. Agora barba por fazer, vale tudo. Bom dia a todos. Agora já posso falar um bocadinho. Pronto, antes de mais nada, quero-vos, neste caso, dizer que vamos dar aqui 1 minuto, 2 minutos para que os nossos colegas possam conectar, que alguns estão com dificuldades a nível de plataforma Zoom. Por alguma razão, não sei, peraí, ok. Deixa-me só ver. Vamos estar também em direto no Facebook, não é? Que para as pessoas que não consigam aceder diretamente ao link Zoom. Antes de mais nada,
Gostava de agradecer a todos os participantes que se inscreveram e também aqui aos nossos oradores que nos vão ajudar a tirar algumas dúvidas em relação a um tema que é bastante atual, a hotelaria e o que é que vai ser o futuro da hotelaria. Vamos impor aqui uma regra mais ou menos a nível de perguntas. Vocês têm aqui uma opção que é o Question and Answer. Dentro deste Question and Answer, vocês podem fazer as vossas perguntas dirigidas a algum hoteleiro ou não, ou ao geral, ok? E no final deste caso, deste debate, das perguntas que nós já temos concebidas, estas perguntas foram feitas por vocês. Nós fizemos uma seleção de perguntas que vocês fizeram com mais frequência e essas mesmas perguntas vão ser respondidas agora ao vivo. No final, e se houver tempo para isso, não é? Nós vamos responder agora aqui às perguntas dos Questions and Answer, ok? Vamos aguardar mais 2 minutos e começamos, está bem? Aproveito agora, antes de mais nada, para apresentar aqui as pessoas com que vamos falar, não é? Temos aqui o Paulo Vicente, o diretor de vendas de operadores online do Grupo Pestana. Temos o Gonçalo Rebelo de Almeida, administrador board member dos Vila Galé. O João Cruz, que é Sales Manager Portugal dos Mutus Hotels. E o Rui Borges, diretor de vendas da Flag World Group. Depois temos aqui o nosso colega Flávio Brás, que é da parte da contratação também e a parte comercial que leva à contratação e a parte comercial do Algarve, a zona do Algarve e Ilhas. Temos as duas colegas, a Vanessa e a Cristina, que levam a parte da contratação para Portugal e Espanha. E temos aqui o nosso colega, que é o sem nome, que é o Daniel. O Daniel, que vai fazer a ponte a nível informático, onde vamos estar live, neste caso, já viram a cara, que vai estar a fazer o live com o Facebook. Vocês podem também ver no Facebook. Vamos agradecer, essencialmente, nós temos aqui vários ouvintes, temos agentes de viagem, temos hoteleiros e temos operadores. Isso é um sinal que efetivamente todos nós estamos interessados no futuro, que vai ser neste caso a hotelaria, que todos nós remamos no mesmo barco. Por isso é que esta oportunidade que foi dada e que foi aceita pelos hoteleiros aqui presentes é de louvar, ok? A pergunta que nós vamos fazer, a nossa primeira pergunta, é muito simples. Gostávamos de saber agora qual é que é a vossa perspectiva, a vossa visão dos dias em que vivemos hoje, ok? Desde o começo do Covid até, neste caso, à atualidade. Sejamos breves, é só um resumo daquilo que vocês têm vivido. Posso começar, por exemplo, com o Gonçalo. Muito bem, muito bom dia a todos. Agradeço o convite. Isto é bom estar de volta ao contacto com todos os nossos parceiros e, não sendo possível presencialmente, este formato penso que nesta altura resolve e é, como eu costumo dizer, melhor que nada, e é sempre uma forma de nos mantermos em contacto e irmos passando algumas informações. Muito resumidamente, eu costumo dizer que nós praticamente fomos atropelados por um comboio de alta velocidade que chegou ali no final de fevereiro, início de março, e que andámos basicamente a correr atrás do prejuízo, com o cancelamento massivo de tudo o que era reservas. Os hotéis, para esclarecer, não foram propriamente obrigados a fechar, houve muitas limitações de serviços, mas o caso dos hotéis nunca saiu nenhuma decisão, nenhum decreto que nos obrigasse a fechar, mas houve efetivamente uma paragem de novas reservas e um cancelamento massivo da totalidade das reservas que obrigou a encerrar praticamente todas as operações. Nós, no nosso caso, mantivemos e ainda mantemos abertos 5 hotéis, um em cada região, Porto, Coimbra, Lisboa, Évora e um na Madeira, mas que basicamente serviram e estão a servir durante este período para apoio a profissionais de saúde e, portanto, nós mantivemos e oferecemos uma série de quartos a profissionais de saúde, sejam médicos, sejam enfermeiros, que ficaram alojados nas nossas unidades
durante este período. Portanto, numa primeira fase, as 2 primeiras semanas, ainda tivemos ali uma semana intermédia, que era como é que os hotéis que ainda estavam abertos e que tinham muitos clientes em casa e até que eles saíssem, como é que eles iam operar, e portanto, onde já foram implementadas um conjunto de medidas de segurança e de restrições. Isso acabou rapidamente porque os hotéis esvaziaram, mantivemos estes 4 onde têm em vigor uma série de medidas de distanciamento social, de higienização e a presença dos equipamentos de proteção e que vão continuar a operar. Depois, durante este período, o que é que fizemos? Passámos para uma segunda fase de lançamento de alguns serviços adicionais e, portanto, desenvolvemos vários conceitos de takeaway e entregas e vamos lançar também uma mercearia online para a entrega de alguns produtos a partir da próxima semana e, portanto, desenvolvemos aqui alguns novos conceitos e agora estamos na fase, e vou deixar depois o detalhe disto, para a próxima ronda, estamos na fase de preparar precisamente a reabertura dos hotéis. Admitindo, obviamente, isto com as reservas todas, que é admitindo que a situação da pandemia, a situação de saúde terá tendência a ficar controlada, esperemos que sim, as medidas vão sendo aliviadas e, portanto, admito que nos próximos meses, eu diria que entre junho e julho, poderá haver condições para retomar a atividade, que vai ser lenta, com menos procura, com menos clientes, mas que penso que será possível retomar com um plano que posso depois detalhar um bocadinho mais à frente de como é que os serviços vão abrir e os hotéis vão funcionar, mas muito resumidamente e para a primeira ronda será mais ou menos este o cenário. David está em mute, mas pronto. Gonçalo, obrigado pela tua opinião. Podemos passar aqui ao João, para também nos dar aqui a realidade dele, de como é que viveu estes tempos agora no Grupo Tu. Bom dia a todos. Mais uma vez, como o Paulo, muito obrigado pelo convite. É importante estas ações para que consigamos preparar este futuro próximo, que nós na empresa achamos um bocadinho incerto. Isto foi como o Paulo também disse, foi algo que nos atingiu, que ninguém estava preparado. Começámos a ver a anulação das reservas todas por aí e então decidimos encerrar toda a nossa operação hoteleira, tanto em Portugal como em Espanha, como em Inglaterra, e muito sinceramente não sabemos muito bem como e quando iremos reativar toda a atividade hoteleira. Isto depende muito também daquilo que o Governo nos disser no fim desta semana, não é? Porque o Governo amanhã terá uma comunicação de como se irá proceder e acho que aí só realisticamente é que consigamos dizer o que é que vamos abrir e o que é que não vamos. Dos 5 hotéis que temos em Albufeira, certamente este ano não abriremos todos. 3, possivelmente, acho que não se justifica, a empresa acha que não justifica termos toda a operação aberta. Por exemplo, os nossos hotéis em Tenerife só deverão reabrir em novembro e na Inglaterra e Escócia não há qualquer previsão de data. Outra também das grandes preocupações, como vocês sabem, no Algarve, tirando o julho e o agosto, 75% dos nossos clientes vêm de fora e para o grupo os grandes mercados é o mercado inglês, o mercado espanhol, o mercado francês, estão a ser atingidos brutalmente e não sabemos quando é que isso será possível. Outro pânico que a empresa, medo, tem é quando irão reabrir todas as operações aéreas. Portanto, regressar à normalidade, porque não vai haver normalidade este ano. Portanto, o grupo, olha, estamos à espera de algumas indicações para que possamos ver qual vai ser a nossa realidade este ano. Obrigado, João. Vamos ouvir a opinião aqui do Rui Borges, da Flagwall. Olá, muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer também pelo convite para estarmos aqui hoje presentes.
De facto, a nossa realidade é em tudo semelhante àquilo que já foi dito pelos restantes colegas oradores que falaram há um bocadinho. De facto, a partir de fevereiro, finais de fevereiro, começámos a assistir a um volume considerável de cancelamentos de tudo o que tínhamos para 2020 e fomos efetivamente também obrigados a encerrar grande parte das unidades. Para quem não sabe, o Flag Gold Group tem neste momento 16 hotéis, dos quais fomos obrigados a encerrar 14. Houve 2 hotéis que permaneceram abertos, o caso do Campanil em Setúbal e o caso do Tulipine em Estarreja, mas todas as restantes unidades, de facto, também foram obrigadas a encerrar devido, de facto, à falta de procura, ao cancelamento massivo de todas as reservas que tínhamos on the books, e isso, de facto, ditou também este encerramento temporário. Obviamente estamos já a equacionar reabrir no próximo dia 2 de maio o Flag Hotel em Braga, e os restantes vão entre os meses de junho e julho. Estamos confiantes que possamos também ir retomando a operação de forma gradual. Muito bem, Paulo, a teu parecer, se faltas tu. Já não tenho assim muito para dizer. Obrigado, Rui. Já foi, as desgraças já foram todas ditas. Já foram todas ditas, não é? Mas pronto, nós também fomos um bocadinho pela mesma bitola. Nós começamos a fechar hotéis também em março. Os hotéis, fechamos hotéis na Europa, fechamos hotéis aqui em Portugal. Neste momento temos a comunicação oficial que vamos estar fechados até 15 de maio, portanto isso foi a última comunicação que nós enviamos. Neste momento ainda não temos a certeza absoluta se vamos continuar fechados mais alguns dias, provavelmente sim, esperando que eventualmente venhamos a retomar, a reabrir algumas unidades, não deverão ser todas, em junho, eventualmente meados de junho. Isto também tem muito a ver um bocadinho com o que os nossos colegas estavam a dizer há bocado, tem muito a ver com o retorno da aviação. Portanto, para ver se que a aviação só volte, a aviação aquela que nos interessa, digamos, e agora nomeadamente estou a falar de um Algarve e Madeira, só volte também em meados de junho. Portanto, ou seja, é claro que isto nós vamos ter que nos virar para o mercado nacional, que é o mercado de proximidade. Penso que eventualmente a regressar a algum mercado deverá ser esse o mercado que vai regressar em primeiro lugar. Mas também não podemos só viver de mercado nacional, a verdade é essa. E portanto a abertura dos nossos hotéis também terá muito a ver com o regresso dos voos. E pronto, e andamos muito por aqui também, por esta realidade. Ok. É uma realidade de todos. Esta primeira pergunta que temos, da previsão de abertura das unidades, vocês já responderam, não é? Neste pequeno resumo da atualidade que vocês têm vivido, por isso vamos passar, neste caso, à próxima pergunta, que foi feita por vários agentes de viagem. Okay? Que medidas sanitárias vão ser aplicadas na parte da restauração, zonas comuns e zonas de piscina? Já estão a ser desenvolvidas medidas para uma futura certificação sanitária? Quem é que quer responder em primeiro lugar a esta pergunta? Pode ser então, para não ser sempre o Gonçalo o primeiro agora, mas vamos responder aqui, por exemplo, o Rui. Ora, muito bem. Rui? Sim, ok. Nós, de facto, desde o encerramento das unidades ali nos finais de fevereiro e inícios de março, começámos, de facto, a trabalhar num plano de implementação de vários procedimentos, seguindo, obviamente, as diretrizes da própria DGS, as recomendações do Turismo de Portugal, para a implementação de um selo sanitário nosso, que está já em fase final de implementação, um selo sanitário da Flag Gold Group, que, no fundo, visa reforçar todas as normas de higiene e segurança para tentar aqui dar também uma segurança adicional, um conforto adicional aos hóspedes que nos procuram e outros que até possam estar a analisar
várias opções e no momento de reserva terem conhecimento dessas medidas que já estão a ser postas em prática, esperamos nós que possa também contribuir para um aumento digamos, da segurança de quem nos procura. Relativamente à questão da restauração, são várias as medidas que estão a ser colocadas em prática, o espaçamento entre mesas, de cerca de 2 metros, temos também a limitação em cerca de 50% da capacidade dos restaurantes, o próprio serviço de pequeno almoço deixou de ser feito em serviço buffet e passa a ser servido à mesa, tudo isto para garantir também um conforto adicional e uma segurança extra aos clientes. Os restaurantes nesta fase inicial vão apenas estar abertos para serviço de pequeno almoço e jantar. O jantar teremos apenas a possibilidade de consumo à carta. Temos ainda, digamos, o serviço de bar também estará nesta primeira fase encerrado e estamos a aconselhar a utilização do serviço de room service para essa finalidade. A nível de zonas comuns, teremos à disposição de todos os hóspedes máscaras descartáveis, luvas descartáveis também nos espaços comuns. Há ainda a colocação de gel desinfetante também de forma permanente, a própria limpeza de superfícies é feita muito mais regularmente. Estamos inclusive a criar uma barreira de proteção nas recepções dos hotéis em acrílico para a proteção dos colaboradores e também dos próprios hóspedes. Implementamos uma facilidade em termos de processo de check-in e check-out, seguindo uma via mais digital, para que os clientes possam facultar todos os dados necessários ao processo de check-in e check-out antecipadamente. A própria faturação será feita no dia de check-out, mas enviada por e-mail. Tudo isto, no fundo, para evitar as deslocações desnecessárias à recepção e ter, de facto, o cliente mais protegido. Em termos de espaços de health club, wellness, spas, nesta fase inicial a previsão é de facto que estejam encerrados. Temos algumas atividades mais de outdoor, a nível de cortes de ténis, campos de minigolf, esses sim estarão disponíveis, mas nesta fase inicial tudo que são piscinas interiores, jacuzzis, saunas, banhos turco, estão de facto previstas estar encerradas. Por uma questão, obviamente, de proteção. As piscinas exteriores, tencionamos, obviamente, abri-las ali a partir de junho, mas, obviamente, com controle também do acesso, limitação de pessoas para evitar grandes aglomerados. No fundo, isto é um resumo muito breve de algumas medidas que estão a ser implementadas nos hotéis de Lisboa. Bem, Rui, podemos passar aqui também para ver a realidade aqui do Grupo Vila Galé. Já agora, Gonçalo, se puderes dar aqui um bocadinho a tua realidade. Algumas coisas serão, obviamente, comuns àquelas que já foram referidas, ou seja, nós também já estávamos em via de lançar um novo portal para o hóspede que já está em fase final de testes e onde também todos os processos de check-in e de check-out vão ser feitos de uma forma muito mais digital e onde os clientes podem preencher os cadastros todos, iniciais, tudo de uma forma digital, quer antes de chegarem ao hotel ou no momento em que chegam ao hotel e, portanto, não precisam de se dirigir ao balcão da recepção para iniciar este processo, porque na prática a ida ao balcão da recepção será essencialmente para recolher a chave do quarto e ouvir as boas-vindas. E, portanto, há uma digitalização destes processos todos, tudo o que é folhetos, flyers, informações acerca do funcionamento do hotel passa a estar disponível neste portal e a ideia é que o cliente, através do seu próprio dispositivo móvel, e a grande maioria hoje já o terá, mas obviamente que teremos soluções para quem não tenha dispositivos móveis, mas tudo o que sejam informações, questionários de satisfação, um processo de check-in e check-out, estar tudo disponível através desta plataforma, o que reduz obviamente o contacto. Do ponto de vista das equipas, elas irão alternar, dependendo da função, entre viseiras, máscaras, batas e fatos de proteção para algumas funções,
luvas para algumas funções. Vamos dar primazia ao caso das viseiras, porque nos permite que o rosto das equipas continue a poder brilhar e a poderem sorrir para receber o nosso cliente. Eu acho que é bom também, os hotéis não podem ser vistos como hospitais e como locais de confinamento, porque se for essa a mentalidade, vamos assumir que as pessoas não vão vir de férias. E, portanto, eu tenho que ter um hotel a funcionar o mais próximo possível daquilo que é um ambiente de hotel. Com as cautelas todas necessárias, mas eu não posso transformar um hotel num hospital. Vai ser também importante, e aquilo que nós estamos a fazer, nós estamos a seguir basicamente 3 documentos. Nós temos o nosso plano, mas que é baseado em 3 documentos que são específicos. Umas orientações que saíram da Organização Mundial de Saúde para o setor hoteleiro, as recomendações que saíram da Direção-Geral de Saúde em Portugal para o setor hoteleiro e agora o novo selo Clean and Safe do Turismo de Portugal. Portanto, a nossa base são estes 3 documentos e são estes que nós nos vamos guiar e seguir. Não vamos inventar recomendações nem coisas que o amigo disse ou que viram no Facebook ou não sei o quê. Portanto, nós vamos ser muito práticos e objetivos, vamos meter medidas que garantam 3 princípios. Distância social e, portanto, na ocupação dos espaços, como já foi referido, a capacidade dos restaurantes vai ser adaptada com o espaçamento entre as mesas. Nós também vamos optar numa primeira fase por não ter as refeições em serviço de buffet e, portanto, vai ser tudo servido à mesa, quer em qualquer um dos momentos, pequeno almoço, almoço e jantar, com o apoio das cozinhas ao vivo, mas sem serviço de buffet nesta primeira fase. Aquilo que vamos adicionar também para controlar melhor os fluxos vamos funcionar como já funcionavam muitos resorts e como funcionam os cruzeiros, com sistemas de sitting ou de pré-agendamento dos horários das refeições. Ou seja, nós vamos pedir aos hóspedes que pré-agendem qual é o horário em que querem tomar o pequeno almoço, com várias possibilidades de horários disponíveis, e o jantar, para desta forma controlar melhor os fluxos e a afluência dos clientes a este espaço. Nós não vamos ser tão rigorosos numa primeira fase, a não ser que surjam, obviamente, indicações em contrário. Tudo isto que eu estou a falar tem que ser sempre entendido com a informação que temos hoje. Não sei se vão sair recomendações adicionais e, portanto, ainda pode haver alterações até à data da abertura. Os jacuzzi, sauna e banho turco vão estar encerrados, mas as piscinas interiores, os ginásios, vão funcionar com capacidade limitada e com reserva prévia. Ou seja, os hóspedes podem ir ao ginásio, mas dependendo do tamanho do ginásio, vai permitir 1, 2, 3, 4, 5 hóspedes, mas que vão ter que reservar, que querem ir treinar no ginásio das 5 às 6 da tarde, ou das 7 às 8, ou das 8 às 9, no horário que lhes for conveniente, e vai haver pré-agendamento deste serviço, que é para depois também não haver conflitos entre os hóspedes, mas têm o serviço disponível. E a mesma coisa com as piscinas interiores, também com pré-agendamento. Obviamente que há limitação da capacidade, onde antes estavam 20 pessoas, não vão poder estar 20, e, portanto, em função da dimensão do espaço, essa capacidade é reduzida, e também vamos pedir às pessoas que marquem. Os bares vão estar a funcionar, também vai haver uma readaptação do espaço para o distanciamento das mesas dos bares. No caso das piscinas exteriores, também vamos espaçar as espreguiçadeiras e as zonas de chapéus de sol, de modo a que não estejam tão próximas umas das outras. Vamos disponibilizar álcool gel em tudo quanto é zonas, e, portanto, restaurantes, bares, entradas de spas, lobbies, acesso a elevadores, e, portanto, vai haver dispensadores de álcool gel por tudo quanto é sítio. Porque há aqui um princípio que é, e recomendar também aos hóspedes o uso de máscaras, pelo menos na circulação das zonas sociais interiores. E, portanto, As zonas mais... Sim, nas zonas onde possa haver mais movimentação de pessoas, quer dizer, se estiver tranquilo numa espreguiçadeira e não há gente à volta dele, não acho que seja necessário estar de máscara, e, portanto, isto também vai ser gerido com o bom senso também das pessoas, e, portanto, a recomendação e as recomendações que têm estado a sair é em locais de concentração de mais pessoas, aí sim recomendar-se o uso de máscara. E, portanto, a nossa ideia é tentar ter o serviço o mais próximo possível daquilo que é a realidade, seguindo estes princípios de todos os colaboradores protegidos,
portanto, com os equipamentos de proteção, álcool gel espalhado por tudo quanto é sítio, reforço dos procedimentos de limpeza e a utilização de mais produtos à base de álcool e desinfetante e com algumas componentes antivirais. E, portanto, vamos trocar alguns dos produtos que usávamos por algumas soluções mais baseadas em álcool. Numa primeira fase, vamos também fazer uma coisa relativamente à ocupação dos hotéis, é a ocupação, nós não vamos esgotar a ocupação. Também admito que não vai haver essa procura, mas por princípio também não vamos esgotar a ocupação dos hotéis e vamos tentar que haja um intervalo de 24 horas entre a saída de um hóspede e a entrada do hóspede seguinte, para permitir que o quarto seja arejado e higienizado em melhores condições. O que é que falta neste plano todo? Temos um plano de formação que vai decorrer agora durante o mês de maio para todas as equipas, que vão receber manuais de como é que o que é que foram alterados os procedimentos. Vamos fazer webinars internos para todas as equipas estarem perfeitamente sintonizadas quanto a estes procedimentos. E eu penso que, não havendo nada em contrário, nós iremos respeitar todas estas recomendações, como eu disse, destes 3 documentos que são a nossa base, e destes 3 documentos nós montámos um documento apropriado para a operação dos nossos hotéis. Prevemos, efetivamente, começar a abrir lentamente alguns hotéis e, portanto, começar a experimentar os primeiros hotéis na zona do Algarve nos feriados de junho, e depois, em função também da evolução da procura, vamos adicionando novas unidades e vamos abrir mais hotéis no Alentejo e vamos abrindo, e portanto temos aqui uma espécie de um desejo, ambição, esperança de entre os feriados de junho e o final de julho conseguir abrir quase as unidades todas, podendo uma ou outra pontualmente não abrir, mas que vamos gerir isso mais tarde também em função da procura e só eventualmente naquelas zonas ou cidades onde temos 2 unidades podemos optar por só deixar uma aberta e a outra fechada, mas o nosso objetivo e o nosso desejo é conseguir que entre os feriados de junho e o final de julho todas as nossas unidades possam voltar a reabrir dentro destes planos de segurança. Obrigado, Gonçalo. Vamos aqui saber, neste caso, a opinião do Paulo Vicente, do Grupo Pestana. No nosso caso, pronto, nós ainda não sabemos exatamente quais as unidades que vamos abrir. Como vocês sabem, nós temos unidades em all inclusive, temos unidades em meia pensão, em pequeno almoço. Portanto, isso também vai tudo depender de quais as unidades que nós vamos abrir, sendo que realmente já temos medidas sanitárias, um bocadinho como o Gonçalo estava a dizer, que seguem um bocadinho as normativas da Organização Mundial de Saúde e da Direção-Geral de Saúde. Uma coisa que eventualmente nós vamos ter nas unidades e as que abrirem, eventualmente será a redução do próprio inventário disponível. Ou seja, uma unidade, por exemplo, como o Pestana Blue, que tem 500 quartos, se a abrirmos, não vamos de certeza absoluta abrir com 500 quartos, porque depois também temos que gerir os espaços nos restaurantes e os espaços nas áreas comuns. Uma coisa muito importante também já foi falada, o espaçamento dos horários de check-in e check-out, que de certeza absoluta que vão ser aumentados para nos dar a garantia dos tempos de limpeza e nas saídas dos quartos. Estamos também a trabalhar numa situação idêntica ao Vila Galé, que é o portal para o hóspede, ou seja, estamos a trabalhar numa ferramenta que permite o pré-check-in e o pré-check-out, de forma a evitar que as pessoas se dirijam o menos possível, portanto, às recepções. Recomendar os pagamentos sempre que possível por cartão de crédito, aplicação de acrílicos, eventualmente nos balcões das recepções, ainda estamos para ver, ou então delimitação dos espaços, portanto, assinalados no chão, para dar a devida distância. E depois isto também já é uma diretiva da Direção-Geral de Saúde, teremos sempre um quarto disponível para isolamento caso hajam casos realmente de Covid nas unidades. Portanto, isso será também colocado posto em essa medida nas unidades.
E pronto, basicamente passa um bocadinho por aí. Eu sou comercial, não sou muito operacional, portanto não sei exatamente o que é que as operações neste momento estão a implementar. Sei que isto são normas, são direções que eu vou ouvindo, mas que de certeza absoluta, uma coisa é certa, quando nós abrirmos temos que abrir, como qualquer hotel, temos que abrir conscientes que o cliente vai com segurança para as nossas unidades e que se sinta confortável, portanto, durante toda a estadia nas nossas unidades. Isso é certo que vamos ter e vamos colocar em prova. Muito obrigado, Paulo. E acho que agora é uma questão também de reeducação, tanto nossa como dos clientes, como de todos os intervenientes neste meio. Vamos ter que saber conviver com este vírus e vamos ter que saber lidar. E João, já agora passo a palavra a ti para ver aqui o teu parecer em relação a este assunto. Obrigado. Um bocadinho como o Paulo disse, eu também sou um bocadinho de vendas, Comercial. não tenho comercial, não tenho muito a parte da operação. Nós iremos adotar todas as medidas impostas pela Direção-Geral de Saúde e pelo Governo na reabertura dos hotéis. Obviamente que algo vai mudar, tanto na capacidade dos próprios hotéis como na forma de trabalhar, mas neste momento o Grupo Mutu ainda está um bocadinho à espera daquilo que vão ser as recomendações para fazer. Tudo aquilo que nos for pedido para que seja feito para a segurança dos clientes e para a nossa própria segurança também, será feito atendendo. Agora, nós somos, nomeadamente em Portugal, no Algarve, somos muito hotel de praia, não é? Os nossos espaços comuns não são assim tão grandes como as outras unidades hoteleiras aqui representadas. Estaremos sempre à espera daquilo que as recomendações da própria Direção-Geral de Saúde para depois adotar. De resto, não tenho neste momento mais nenhuma informação conclusiva sobre o funcionamento no futuro. Obrigado. Antes de continuarmos, gostava-vos de dizer que todas as perguntas deverão ser feitas no Question and Answer, cá em baixo, onde todos os colegas aqui da hotelaria, neste caso, poderão ver essas mesmas perguntas e depois, a posteriori, quando terminarmos, se tivermos algum tempo, iremos responder a todas elas, ok? Talvez passemos aqui à próxima pergunta, não é? Em que medida irão ser afetados os regimes alimentares, como por exemplo o tudo incluído, a nível de qualidade e diversidade face às novas medidas de higienização? Vamos começar aqui, por exemplo, falando um bocadinho do tudo incluído, já que estamos nesta do tudo incluído. Ao Paulo, do Pestana, que tens muitos hotéis e também tudo incluído, podes falar mais ou menos como é que vai funcionar os regimes? Vou tentar. Eu, relativamente, é como eu vos disse, nós ainda não temos a certeza que unidades é que vamos abrir, sendo que o tudo incluído é das unidades que nós temos, a tipologia mais vendida no verão, não é? Relativamente portanto, a como nós vamos, ou como é que isso vai ser afetado em termos de regimes alimentares, eu acho que não vai ser afetado, ou seja, a abrirmos o tudo incluído, nós não vamos ter afetação do serviço ou da sua qualidade. O que vai haver, de certeza absoluta, será uma readaptação de como nós servimos o tudo incluído. Penso que haverão regras de separação, por exemplo, de show cookings. Se tivermos um show cooking a trabalhar, deverá haver, de certeza absoluta, a aplicação de acrílicos ou, em alternativa, uma fita isoladora, sinalizadora no chão a delimitar a distância entre um cliente e realmente a pessoa que está no nosso staff no show cooking. Provavelmente o que poderá haver será saladas, sobremesas, que deverão estar disponibilizadas no buffet, mas deverão estar em doses individuais
com recurso a recipientes fechados, selados, ou seja, não há mistura não há aquela coisa da pessoa ir à mesma travessa buscar a salada, ou buscar o gelado, ou buscar a sobremesa. Portanto, isso deverá, penso eu, imagino eu, isto são tudo conjecturas, um bocadinho que eu estou aqui a fazer, mas penso eu que todas essas situações de sobremesas, gelados e entradas, por exemplo, compostas, deverão ser servidas em doses individuais. E, eventualmente, se tivermos o buffet de quentes, por exemplo, deverá ser servido pelo staff, ou seja, nós não deixaremos as pessoas se dirigirem ao buffet e servirem-se elas próprias. Devemos ter um staff devidamente equipado e protegido a servir cada uma das pessoas. Portanto, dentro daquilo que eu sei, que eventualmente vai ser o serviço de tudo incluído, caso nós façamos a abertura do tudo incluído, deverão ser estas mais ou menos as regras base que nós devemos ter no serviço de tudo incluído. Obrigado, Paulo. Gonçalo, se calhar terás aqui uma ideia já mais delimitada consoante o tudo incluído nas vossas unidades. Não sei se tens já alguma adaptação consoante os protocolos que estão a pensar utilizar em termos das refeições. Sim, nós no nosso caso só temos neste momento o tudo incluído em três das unidades. Portanto, no Vila Galé Lagos, em Lagos, no Vila Galé Náutica em Armação de Pera e no Santa Cruz na Madeira. Portanto, são as únicas 3 unidades que disponibilizam o regime de all inclusive. Nós, como é óbvio, à semelhança do que deve acontecer com outros, já temos um conjunto de reservas em carteira que foram efetuadas no início do ano por múltiplos mercados e que estão nestes regimes e as reservas ainda se mantêm ativas e, portanto, não havendo nenhuma alteração e retomando, e sendo possível retomar o transporte aéreo, porque grande parte destas reservas vem dos mercados internacionais, porque o mercado nacional e espanhol, que também procurou all inclusive, ainda não tinha chegado à altura de fazer a grande maioria das reservas e, portanto, o que temos de reservas de mercado nacional em regime de all inclusive ainda é curto. Nós pretendemos manter, e é um bocadinho aquilo que já foi falado, nós vamos dar preferência sem tirar a oferta, e portanto os clientes podem continuar a ter uma escolha muito alargada na parte de comidas e bebidas, e nestes as soluções passarão por toda a componente de quentes que exista será servida por colaboradores nossos na cozinha ao vivo, ou levada à mesa em função daquilo que o cliente peça, portanto isto vai depender um bocadinho do número de hóspedes em casa e através do modelo de unidoses, que aliás já vinha sendo prática e, portanto, que até contribuía para o embelezamento até da apresentação de muitos dos buffets, em que as sobremesas, saladas e muitos dos artigos já eram apresentados em pequenas taças, pequenos copos e, portanto, isso também já vinha sendo uma prática e que funcionará mais ou menos nesta base. Portanto, a minha única incerteza é alguns estudos apontam para uma previsão de diminuição da procura do all inclusive. Não tenho ainda muita certeza disto, eu acho que só agora quando os mercados reabrirem e as reservas voltarem a cair é que nós podemos perceber qual será a tendência do consumidor. Desde que a unidade hoteleira lhe garanta, dentro daquilo que é possível, como é óbvio, que vai prestar o serviço, que o serviço vai ter qualidade, que não há diminuição da oferta, independentemente destas restrições que possam ter que haver no número de pessoas em simultâneo em cada um dos restaurantes e, portanto, aí cada unidade terá que adaptar. E no nosso caso, a questão de terem que marcar previamente os sittings, mas não é nenhum constrangimento excepcional. Já muitos resorts em muitos destinos funcionavam dessa forma, os cruzeiros sempre funcionaram dessa forma e, portanto, muitos dos hóspedes já estão habituados a estes modelos e isto não implica perda de qualidade nem perda da oferta e por isso eu acho que pode continuar a funcionar. Nós, estes 3 hotéis estão na lista daqueles que vão abrir. Aliás, o Lagos vai ser dos primeiros a abrir já nos feriados de junho. E aí vamos testar se efetivamente há ou não há procura para o all inclusive, mas responderemos a ela com toda a qualidade, porque uma das coisas que é fundamental, os hotéis têm que ter 3 tipos de preocupações. Vão ter que passar esta imagem de segurança
e de higiene, que vai ter que fazer parte da sua proposta de valor, que sempre fez. A hotelaria já tem, desde há anos, processos rigorosos de higienização, de higiene e segurança alimentar, e portanto nós já temos um conjunto de procedimentos instalados, não é nada de novo, não é agora, as pessoas que não leiam isto, como parece que agora é que vamos ter cuidados com a higiene e com a limpeza, porque os hotéis já tinham procedimentos muito rigorosos de controles de qualidade, de validades, de temperaturas, de utilização de panos diferentes, de facas diferentes, de tábuas de cortar diferentes, e portanto há uma multiplicidade de procedimentos que estão instalados nas unidades hoteleiras e na parte de funcionamento, que já eram muito rigorosos em termos de higiene e de segurança, inclusive também alimentar, e portanto isto não é nada de novo para nós. Eu diria que aquilo que é verdadeiramente novo é ver os nossos colaboradores com equipamentos de proteção e álcool gel espalhado por tudo quanto é sítio e algum distanciamento entre as mesas, porque tudo o resto, vamos ver, os quartos já eram devidamente higienizados, não é? Já havia cuidados na lavagem das roupas e, portanto, há aqui uma série de coisas que não são minimamente novidade para os hotéis e, portanto, eu acho que isso também tem que ficar claro, porque de repente também não se pode passar agora agora é que vão começar a limpar, não. Vamos ver, isto já era extremamente rigoroso no passado e, portanto, isso aí para nós não é, a parte operacional não tem muita dificuldade em adaptar-se a isto. Agora, se calhar, onde se lavava 3 vezes, vai-se passar mais uma vez com mais cuidado nos botões dos elevadores ou nos terminais de pagamento de multibanco. Há detalhes que vão ter que ser um bocadinho mais cuidados, mas genericamente as normas já eram cumpridas. Obrigado, Gonçalo. Acho que isso é importante que as pessoas também percebam que higienização sempre houve uma fasquia muito alta nesse aspecto em todas as unidades hoteleiras. Muita fiscalização também. Vamos passar aqui para uma próxima pergunta que é mais do âmbito de todos aqui os palestrantes aqui hoje. Sim, é melhor porque a outra porque assim já são muito extensas as perguntas e não vamos ter tempo depois. Então Exatamente. podes fazê-la, Flávio. Vamos passar aqui para João, vou pedir aqui a tua opinião aqui primeiro, aqui em relação a este assunto. Portanto, aqui estamos a passar por este período todo de incerteza e a questão, acho que é uma questão de parecer de todas as agências de viagens também. Os hoteleiros irão ser mais flexíveis com as suas políticas de cancelamento? O que é que irá acontecer às tarifas não reembolsáveis neste momento? É uma questão muito que se põe da parte dos agentes de viagens e todos os que lidam com o cliente final. Bom dia, outra vez a todos. Nós vamos continuar com a nossa política de contratação exatamente igual. Nós não vamos mudar nada. Nós temos 2 tipos de tarifas, temos as tarifas reembolsáveis e as não reembolsáveis, e nesse tipo nós não vamos mudar exatamente nada. Não sei se todos os participantes sabem, o Grupo Mutu trabalha com 2 tipos, trabalha com a contratação estática e com uma contratação dinâmica. Portanto, na dinâmica às vezes aparecem tarifas como reembolsáveis e outras não reembolsáveis, e na contratação estática continuamos exatamente igual. Nós, na nossa política de cancelamento, não vamos mudar nada. Vamos ser um bocadinho mais agressivos em termos de tarifa. Estamos a pensar lançar uma promoção muito brevemente para o mercado, para todo o mercado. Tenho estado a ler aqui algumas perguntas no fórum de alguns agentes de viagens. Nós vamos continuar a fazer exatamente a mesma coisa, não vamos privilegiar mercado nenhum, nós trabalhamos com todos os nossos mercados. E em termos dessa pergunta mais técnica que me fizeste, a nossa política de cancelamento vai continuar exatamente igual. Conforme... João, eu acho que esta pergunta se calhar é no âmbito derivado esta crise, e como sabemos que há muitos cancelamentos de última hora, não é? E existem tarifas não reembolsáveis, não é? Se um cliente final, não é? Se não quiser viajar e se tiver uma tarifa não reembolsável, se o hotel será flexível ou não. Porque nós precisamos também dessa flexibilidade. Sim. A nossa política neste momento
o cliente não quer viajar, nós estamos a devolver tudo ao cliente. Não queremos que o cliente se sinta obrigado, mesmo em reservas futuras, para julho e para agosto e para setembro. Se o cliente quiser cancelar, nós estamos a facilitar ao cliente o próprio cancelamento e a devolução do valor. É mais nesse sentido, João. Porque pronto, entendemos que as políticas de tarifas terão que manter num futuro. A hotelaria acabava por regredir um bocado nesse aspecto. Claro. Mas agora neste período de incerteza e de crise seria importante também ver aqui o apoio que é demonstrado por parte dos hoteleiros e a flexibilidade em relação a estes acontecimentos, porque assim, mesmo que as medidas comecem a ser levantadas agora em maio, nada diz que daqui mais tarde não possa haver uma repercussão de alguns pronto, um aumento de casos e podemos ter um passo atrás. E se calhar deve ter certeza que o cliente final está a viver e o de viagens que lida com esta venda ao cliente final também terá que ter aqui algum suporte do lado de quem... Sim. O nosso grupo vai, durante o ano todo de 2020, se o cliente quiser cancelar, poderá fazê-lo sem qualquer custo. Ok. Rui, o que é que tu vês esta questão das tarifas não reembolsáveis e do Grupo Flagwell ser mais flexível perante esta pandemia? Ora bem, nós de facto estamos a viver um período completamente atípico, não é? A própria procura diminuiu drasticamente e estará a ser circunscrita mais aqui ao mercado nacional, /ibérico. Face a isso, obviamente, nós seremos muito mais flexíveis no que toca às nossas políticas de cancelamento. Primeiro, nas tipologias de cancelamento flexível, nós tínhamos por norma aplicado na maioria dos hotéis um cancelamento gratuito com 48 horas de antecedência. Já estamos a trabalhar na alteração e provavelmente vamos fixar no dia anterior até às 18 horas o cancelamento gratuito, até porque sabemos que as incertezas são muitas, não é? Em termos até de gozo de férias, quer dizer, atualmente as pessoas não sabem propriamente quando é que poderão ter a possibilidade de ter o seu período de gozo de férias e mais difícil será comprometerem-se com reservas não reembolsáveis, sabendo que poderão advir penalizações caso aconteçam cancelamentos dessas tipologias de reserva. No entanto, decidimos também manter como opção, obviamente, as tarifas não reembolsáveis, são opções, haverá certamente pessoas que estarão disponíveis para ter uma pequena atenção a nível de tarifas, sabendo que estão a comprar não reembolsável. No entanto, e estamos também receptivos para analisar casos pontuais e permitir o reagendamento até junho de 2021 de algumas reservas não reembolsáveis que foram feitas até então e que possa ser de facto uma opção. Caso não seja, obviamente estamos também receptivos ao total reembolso nesta primeira fase das não reembolsáveis. Muito bem, Rui. Paulo, podemos contar aqui com o teu parecer em relação a esta pergunta? Claro que sim. No nosso caso, nós também temos tarifas reembolsáveis e não reembolsáveis, isto contratualmente. A verdade é que nós temos desde dezembro, temos andado com campanhas no mercado, campanhas essas que acabaram por ser sempre mais vantajosas do que a própria tarifa não reembolsável, sendo que essas campanhas eram reembolsáveis. Portanto, no nosso caso, a questão das não reembolsáveis felizmente não se colocou. Durante este tempo seguimos as diretivas da Direção-Geral de Saúde, ou seja, e da Organização Mundial de Saúde, ou seja, quando se tratava de casos de força maior, que têm sido todas as reservas que têm sido canceladas neste momento, nós, independentemente de ser reembolsável ou não reembolsável, cancelamos sempre sem custos. E assim acho que vai continuar, ou seja, por contrato realmente temos a não reembolsável,
Vamos continuar a seguir as diretivas da Organização Mundial de Saúde e do que os outros países também nos enviam, isto falando dos vários mercados, e tudo o que vá fora daí aplicamos as condições de contrato normais. Agora, realmente não tem sido um problema o cancelamento de tarifas não reembolsáveis. A flexibilidade, poderemos contar com ela. Gonçalo? Sim, nós também não vamos fazer aqui grandes alterações. Nós já tínhamos uma política flexível, conseguimos gerir perfeitamente todos os cancelamentos durante este período. Obviamente que a nossa intenção, e de todos os nossos parceiros e das próprias agências de viagens, é que o cliente não cancele a reserva e que opte por marcar para outra data, para a manutenção do cliente, e portanto dar essa opção de marcar para outra data, mas em todos os casos em que houve necessidade de efetuar reembolsos, porque o cliente não queria mesmo viajar, ou não podia vir, ou o que quer que fosse, acabaram por ser feitos esses reembolsos. Eu acho que aqui a grande dúvida é dar ao cliente a opção de reservar na modalidade reembolsável ou não reembolsável. É sempre uma opção. A minha convicção pessoal é que, se vinhamos a assistir a um aumento da opção dos clientes pela tarifa não reembolsável para terem um desconto adicional, eu acho que pode aqui haver uma ligeira inversão dessa tendência e durante um período agora haverá menos clientes interessados em reservar a non-refundable a troco de um desconto. O ela estar disponível, há sempre que ver gente que pode estar disponível a correr esse risco. A mim, isto é uma convicção meramente pessoal. Eu acho que o número de clientes a reservar non-refundable vai ser menor durante os próximos 3, 4 meses, e acredito que mais para a frente a situação tenderá a normalizar e voltará a haver um número significativo de clientes a optarem pela tarifa non-refundable. Nós podemos manter essa opção em aberto. Eu acho que ela fará menos sentido agora nesta conjuntura, mas ainda estamos muito a quente, e portanto é só uma questão de haver menos clientes a optar por esse tipo de tarifa, mas ela não é prejudicial. Ou seja, se eu tiver as duas opções, o que fica estranho é se eu só tiver opções de non-refundable. Aí é que fica estranho, porque aí eu estou a contrariar a tendência do mercado. Claro. Tendo as duas soluções, é uma opção do cliente, cada um faz as opções que melhor entende na vida. Acho que pessoalmente que vai haver um decréscimo das reservas non-refundable, mas é a minha visão. Ok, Gonçalo, obrigado. Bom, vamos saltar aqui a algumas perguntas e vamos agora à pergunta mais votada, à pergunta mais frequente, que eu acho que é a pergunta do queijinho, para vocês, obviamente. Temos aqui uma pergunta que é de forma a garantir a paridade de preços e que para que os agentes de viagens não percam um cliente já fidelizado, quando são lançadas as campanhas diretamente aos clientes finais pelos estabelecimentos hoteleiros, através dos seus programas de fidelização, a recomendação de mercado é que se venda a PVP obrigatório. Poderão os agentes de viagem ter acesso aos PVPs, neste caso lançados pelas campanhas pelos hotéis, beneficiando desses mesmo desconto? Vamos começar aqui pelo Paulo Vicente. É alguma razão especial porque é que começaram por mim? Não, começamos por ti, por exemplo. Há mais claridade. Não, nós, é assim, nós temos o nosso sistema, o nosso programa de fidelização, não é? Que é o Pestana Priority Guest. É claro que nós lançamos campanhas nesse programa de fidelização, mas tal como o próprio programa diz, é fidelização, ou seja, nós só lançamos campanhas para clientes que já tenham ficado mais do que uma vez nas nossas unidades e já se tenham inscrito no cartão e já sejam nossos clientes fidelizados. Depois temos a outra parte, que é ofertas, digamos, ou campanhas que nós fazemos no nosso próprio website, que são generalizadas, são para todos os clientes. E o que nós temos feito, a nossa política até agora, embora às vezes até existam essas campanhas que sejam exclusivas ou que nós promovemos como exclusivas ao site,
O que é facto é que quando somos confrontados com, às vezes, alguma situação de disparidade de preços ou de, digamos, de preços de venda do site muito próximos ou mais próximos dos preços dos operadores, a verdade é que nós sempre protegemos o operador até hoje. Ou seja, se o operador nos telefona e diz que a agência que está a tentar vender o preço de contrato à agência, mas que pela margem eles não se está a conseguir chegar a margem suficiente, a verdade é que nós sempre tivemos essa política de o melhor preço que nós temos promovido no site, nós damos a devida comissão à agência, para assim poder, a agência neste caso não, ao tour operador, para a agência depois poder comercializar esse preço à agência de viagens. O operador poder comercializar esse preço à agência de viagens. Portanto, isso tem sido a nossa política. Há realmente situações específicas que são para o nosso sistema para o nosso PPG, para o nosso Priority Guest. Nem sempre até é na forma de preço. Muitas vezes é na forma de preço, é verdade, algumas, mas também é na forma de mais-valias, ou seja, são serviços adicionais que nós oferecemos ao cliente e que não oferecemos noutra situação, seja o caso de um upgrade, seja o caso de uma refeição, coisas desse género, mas que realmente quando nós fazemos ofertas generalizadas no nosso site, ofertas generalizadas aos nossos clientes diretos, sempre protegemos o tour operador nesse aspecto. Não sei se respondi à pergunta. Deveriam, eu acho que, na minha opinião, isto muitas das vezes eu deparo-me com estas situações e somos abordados, nomeadamente agora no verão, a questão dos clientes finais e da fidelização de clientes. Eu acho que o agente de viagens, efetivamente, é um dos canais mais importantes e uma espinha para a venda, a vossa venda de hotelaria. E eu acho que deveria haver algum cuidado, às vezes, de passar essa informação e os próprios agentes de viagem terem acesso a certas campanhas que vocês têm. Pronto, isto é sempre o mal que nos têm passado e a informação que nos têm passado. Eu tenho falado com o Paulo durante o ano inteiro e o Paulo tem-nos ajudado, e nomeadamente o de Vila Gália também. No caso do Mútuo também já passou, o Rui nem tanto, porque também não se tem passado muito. Pronto, e eu acho que esse é o cuidado. E agora, mais do que nunca, que estamos todos a remar no mesmo sentido, eu acho que os hoteleiros também, efetivamente, vão ter esse cuidado. Gonçalo, vocês que têm também os cartões de fidelização, como vês esta situação? Não, vamos lá ver, eu não prevejo grandes alterações. Epá, genericamente, estes temas da paridade, como toda a gente sabe, estão sempre em cima da mesa, umas vezes porque são furados por alguns canais de distribuição, por algumas plataformas, por alguns agentes, e portanto é um tema que funciona nos dois sentidos e que dificilmente, sinceramente, e já puxámos muito pela cabeça, tem alguma solução de curto prazo, porque existem vários modelos de negociação e de distribuição entre a tour operação mais tradicional, os bed banks, os agentes online, os agentes com lojas físicas e, portanto, o modelo de distribuição ainda é muito variado. E as margens da distribuição também não são consensuais e, portanto, há agências de viagens que querem trabalhar com 15, com 18, com 10, com 12, com 5, com 4, com 1, com margens negativas e, portanto, tudo isto baralha, como todos sabem, não é uma solução que depende única e exclusivamente da hotelaria, porque aquilo que temos vindo a assistir não é um problema, muitas vezes, da forma como é feito o pricing da hotelaria, que na maior parte dos casos tem proteções definidas para os canais de distribuição e para os agentes de viagens. E, portanto, eu aqui deixo uma nota, obviamente que sempre polémica, mas eu sinceramente acho que a destruição de valor e das margens e da falta de paridade hoje em dia é mais provocada entre as diferentes plataformas de distribuição, sejam elas que configuração têm, agentes de viagens, chame-se agentes de viagens, operadores, canais B2B, OTAs, todos eles,
é quase como uma guerra entre a própria distribuição e não tanto um problema da forma como é montado o pricing por parte da hotelaria, que por norma sempre trabalhou e bem com margens para os operadores, para os canais B2B e para os canais B2C e para o consumidor final. E, portanto, nós vamos manter as nossas políticas, nós não temos, embora face ao número elevadíssimo de reservas e de parcerias, nós trabalhamos com quase todos os parceiros e agentes de viagens, quer do mercado nacional, quer dos mercados internacionais. O nível que temos de problemas com a nossa política de pricing é muito baixo. Vamos dizer, é 100% garantido que nunca há uma disparidade aqui ou ali, não é, mas é tendencialmente... não temos muitas situações de disparidade. A outra coisa que eu queria deixar, e pegando um bocadinho no tema do pricing, e vou antecipando aqui, porque também dei uma vista de olhos aqui nas perguntas, e aqui é uma visão muito própria e uma recomendação, não vamos entrar todos em paranoia e dizer que agora os preços, por causa desta situação, vão ter que ter ofertas disparatadas de 20%, e 30%, e 40% e 50%, que isto só vai contribuir para degradar a imagem do destino, para degradar a imagem do produto, e não é aquilo que está como prioridade na cabeça das pessoas. A principal prioridade é saber se têm condições para vir de férias e se o podem fazer em segurança. E, portanto, nós temos que ser engenhosos. Eu não vou dizer que não possam ser lançadas algumas campanhas para cativar os clientes, mas elas têm que ser muito mais no sentido de dar valor acrescido, eventualmente, do que degradação pura e simples dos preços. Isto não tem a ver com rentabilidade, até por uma questão de credibilidade. Vamos ver, os preços são os que são e as estruturas de custos das vossas e das nossas organizações não reduziram. E, portanto, nós não estamos a comprar os produtos mais baratos, não estamos a comprar a eletricidade mais barata, não vamos reduzir salários e, portanto, não há qualquer razão do ponto de vista dos custos que nos permitam reduzir os preços. Por outro lado, algumas destas situações, inclusive, vão implicar um maior nível de personalização e alguns custos acrescidos até na operação. E, por outro lado, as políticas de preços de descontos agressivas só vão contribuir para passar uma imagem negativa do setor e dizer assim, não, é para todo o setor, os hotéis e as agências de viagens e as companhias aéreas andaram durante este tempo a encher-se à grande e à francesa e com margens gigantescas. Não é o caso. Não é o caso. E, portanto, nós quando olhamos para Portugal e tendo havido uma evolução positiva dos preços nos últimos anos, nós temos que nos lembrar que Portugal partiu de uma base muito baixa de preços em alguns casos. E, portanto, com preços muito baixos que subiram, mas que ainda assim, quando nos comparamos com a generalidade dos destinos europeus, nós somos competitivos. Nós somos competitivos com a Espanha, nós somos competitivos com a Itália, nós somos competitivos com a França, nós somos competitivos com a República Checa, com a Hungria, com a Suécia, com a Dinamarca, com a generalidade dos mercados europeus, nós somos competitivos. Me vão dizer assim, mas não são competitivos com o Egito. Não, não sou, mas eu também não me posiciono para ir competir com o Egito. E, portanto, não é esse o posicionamento de Portugal. O posicionamento de Portugal é, eu sou competitivo com a Sicília, com a Costa Amalfitana, com as ilhas gregas. É aí que é o nosso posicionamento. E, portanto, eu com esses, e se fizerem uma análise do preço destes destinos, Portugal continua a ser muito competitivo. Se chegarmos às cidades, Lisboa e o Porto, com todos os incrementos, continua a ser a 20ª cidade da Europa do ponto de vista de preço. Muito depois de Londres, de Paris, de Praga, de Budapeste, de Berlim, de Estocolmo, eu digo-vos 20 cidades onde os preços da hotelaria continuam e vão continuar a ser mais elevados que Portugal. Portanto, Portugal não tem nenhum problema de competitividade. Agora, se calhar que vamos ter que lançar algumas campanhas a incentivar as famílias, com a oferta de uma bebida no restaurante, de uma garrafa de vinho, de um upgrade para uma suíte, para um quarto superior, coisas deste género que façam a pessoa sentir-se melhor e que melhorem a sua experiência durante a estadia, faz todo o sentido. Chegar e pura e simplesmente atrás de uma secretária dizer assim, não, isto agora para vender é reduzir os preços em 30%. Não me parece que seja o caminho e é um caminho muito perigoso a médio prazo. Gonçalo, e achas que as agências de viagens poderiam contar com esse tipo de campanhas que serão lançadas depois por a parte dos hoteleiros? Achas que esta parceria convinha manter-se estável agora e no futuro
portanto, para beneficiarem também de mais mercado nacional, porque sabemos que este problema é transversal a todos e não vai acabar amanhã, vai se manter por se calhar um longo período de tempo, até que exista alguma vacina que controle esta situação. Vamos lá ver, a parceria eu acho que tem que sempre existiu e tem que existir, e porque sem as agências de viagens, tenham elas que formato tenham, são os nossos parceiros na distribuição e são elas que ajudam a chegar o nosso produto ao cliente final. E, portanto, essa parceria é transversal a todos os mercados. Eu quero acreditar que, para além do mercado português, o mercado espanhol terá condições, uma vez que abram as fronteiras e a situação em Espanha também esteja controlada, que o mercado espanhol também poderá reagir, porque aqui é um tema de proximidade e que a deslocação por carro será mais fácil que a deslocação por transporte aéreo. Mas acredito que, sei lá, o mercado inglês ainda este verão ainda pode reagir, se efetivamente voltarem a abrir os voos. Eu não tenho dúvidas nenhumas, aliás, quem aqui, como tem hotéis, viu a dificuldade que os hotéis tiveram em convencer alguns dos clientes ingleses e irlandeses que se calhar era melhor não virem, porque eles queriam continuar a vir e queriam continuar a ficar cá. E temos muitos clientes ingleses hoje em dia que ainda nos dizem: mas eu preferia estar a ir nos hotéis em Portugal do que estar aqui em Manchester ou em Liverpool. E, portanto, há muitos clientes que estão cheios de vontade de vir. E nós só temos que garantir uma coisa: vamos funcionar bem, vamos funcionar com condições de segurança e vamos demonstrar toda a qualidade da nossa gastronomia, a simpatia das nossas equipas e acolher, eu diria que tentar acolher ainda melhor do que aquilo que fizemos até à data, porque as pessoas estarão eventualmente até mais frágeis do ponto de vista emocional. A questão aqui da paridade de preços, e aqui é uma questão que nos estou a pôr, a nível de tarifas, da paridade de tarifas de mercado internacional face ao mercado português. Será que vai haver mais esse encontro de tarifas ou vai continuar a haver algumas condições especiais, por exemplo, para o mercado britânico, escandinavo? Essa é a pergunta que nós temos. Já agora, João, a nível de paridade, já que falaste no internacional... Só para relembrar, respondendo à questão anterior, o Grupo Mutu não tem, ao contrário dos meus colegas aqui, não tem nenhum cartão de fidelização. Nós, por norma, não abordamos o cliente diretamente. O cliente é que procura, como qualquer grupo hoteleiro, tem um site próprio e o cliente é que procura o nosso site. Por norma, as nossas tarifas de site são sempre muito mais altas do que são dados ao operador e o operador às agências de viagens, só em casos pontuais de necessidade grande de ocupação é que poderemos promover um preço melhor, mas é muito exponencial. Relativamente à pergunta que me fizeste sobre mercados, nós não temos uma tarifa por mercado. A tarifa que nós pomos no mercado é igual para todos os mercados, seja para o português, seja para o espanhol, seja para o inglês, a tarifa é toda igual. Tendo os agentes de viagens aqui, e tendo a ver também algumas perguntas que são feitas, nós interessamos-nos sempre pelo agente de viagens. O agente de viagens, como tu disseste muito bem, representa 30% a 35% da nossa faturação. Portanto, não é por o agente de lado. Alguns parceiros nossos e vossos estão com essa questão. Nós nunca faremos essa distinção. Para nós é sempre, o cliente é sempre o cliente, os parceiros têm sempre a ver, não é? Temos muitas camas para vender, nós e todas as pessoas aqui presentes nesta palestra, e o nosso interesse é vender. Relativamente à paridade de preços, para não me alongar, a paridade para nós é exatamente igual. Às vezes, e como tu sabes muito bem, poderemos ter um ou outro modelo de diferença de tarifa, mas não se reflete no agente de viagens. Reflete-se de mercados emergentes que venham, mercados que por norma não têm como destino o nosso país, e é nessa forma que nós fazemos alguma diferenciação. Relativamente aos grandes mercados, a paridade em termos de preço distribuído será sempre igual. Obrigado, João. Vou passar aqui a palavra aqui ao Rui também para dar o seu parecer em relação a esta questão. Ora, obrigado. Em termos de programas de fidelização, de facto, a nossa aposta também sempre foi em acrescentar valor, não dar desconto só porque sim,
mas sim tentar ao máximo acrescentar os chamados added values, seja um late check-out, um early check-in, refeições, oferta de massagens, upgrade gratuito para outras tipologias de quartos, um tratamento VIP, por exemplo. Essa sempre foi a nossa visão e não degradar de facto o preço em demasia. A par disso, nós também sempre fizemos campanhas promocionais juntos de operadores turísticos, de agentes de viagens, no sentido também de criar as mesmas dinâmicas e muitas das vezes, inclusive, colocar à disposição do trade ofertas que não chegam em primeira instância ao cliente final diretamente. Por isso, como o David referiu há bocadinho, de facto nós não temos tido grandes problemas a este nível, não somos confrontados muito raramente com este tipo de questões de uma melhor oferta em termos de valor diretamente ao cliente do que através de outro tipo de parcerias e obviamente em tempos de crise queremos continuar desta forma e obviamente a importância de todos os nossos parceiros é ainda mais vital para enfrentarmos juntos esta crise que estamos já a viver. É só isso. A nível desta questão de fidelização, era isto que gostaríamos de acrescentar. Obrigado, Rui. Nós todos temos um parceiro, eu e o Flávio temos falado sobre isso e com alguns hoteleiros. Na nossa opinião, o grande inimigo da agência de viagens é o próprio agente de viagens, como o Gonçalo estava a referir. Muitas das vezes trabalham com margens muito baixas que estragam completamente o mercado. Se houvesse uma paridade, um PVP e uma comissão estipulada, seria tudo mais fácil e nada disto iria acontecer. Obviamente é uma coisa que vocês internamente têm que trabalhar e respeitar-se uns aos outros, ok? Vamos só passar para a última pergunta para passarmos aqui às questions and answers. Quais as expectativas para 2020? O que é que vocês esperam de 2020? Vamos começar então aqui com o Gonçalo. Gonçalo? Sim. Isto, como se tem dito, previsões nesta altura, isto é mais complicado. Se nas outras alturas já é, nesta ainda é um bocadinho mais difícil. Eu vejo este verão a arrancar de forma lenta, onde as taxas de ocupação dos hotéis vão ser bastante inferiores àquilo que tem sido nos últimos anos. Depois sabemos que a seguir vamos passar por um período novamente de inverno, onde a sazonalidade em Portugal não será melhor, ou seja, não se espera que o inverno seja melhor do que tem sido até à data, muito pelo contrário, também ainda deve ser pior. E, portanto, eu acho que isto vai ser um verão para sobreviver e mostrar que estamos vivos e tentar ter algumas receitas que permitam equilibrar as contas e pagar parte dos custos. Não sei se vão dar para pagar os custos todos. Mas ainda tenho algumas expectativas, principalmente relativamente ao agosto, setembro e outubro, de que as coisas ainda podem funcionar bem. Não sei se estou a ser demasiado otimista. Vamos ver, não vai ser ao nível dos anos anteriores, temos todos consciência disso, mas que ainda podem ser meses positivos, havendo aqui uma evolução de acordo com as expectativas, mas não é nada fácil. Meus amigos, eu vou parecer muito indelicado, mas eu já estou aqui atrasadíssimo para outro evento. Eu vou ter que sair, se não se importam, peço imensa desculpa. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. E deixo-vos aqui com os meus ilustres colegas. Beijinhos e abraços a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado a nós. Fiquem todos bem e contem com os hotéis Vila Galé e com a parceria, como sempre temos tido com as agências de viagens. Um grande abraço a todos. Obrigado. Um abraço. Bom, Paulo, podes dar o teu parecer em relação a 2020? Eu acho que vai ser maximizar, quer dizer, minimizar custos e maximizar recursos. Acho que vai ser este digamos, a grande orientação, porque
para além de não termos a receita que esperávamos no início do ano, quando os orçamentos foram feitos, portanto essa vai ser reduzida e muito, vamos ter mais custos de implementação de novos equipamentos, de proteção, de tudo o que isso nos vai digamos, agravar, a parte dos custos, da estrutura de custos do hotel. Portanto, eu acho que ou seja, é um ano perdido. Basicamente é um ano perdido, é um ano em que nós tudo o que planeamos vinhamos de uma forma, de um ascendente, digamos que foi 2019, para de repente termos planeado fazer melhor que 2019, ou pelo menos ao mesmo nível, digamos assim, para de repente agora se calhar ficarmos com um terço daquilo que planeamos. Portanto, com este aumento de custos que vai ter que haver obrigatoriamente para implementarmos todas estas novas regras de proteção nas unidades, acho que vai ser um ano de gestão, basicamente de gestão de perda e, como eu disse anteriormente, de maximização de recursos. Até porque o cliente, vamos ter uma nova... acho que os clientes vão mudar, acho que vai haver uma alteração da procura e nós vamos ter que nos adaptar exatamente a essa situação. E a retoma, temos que ver que, por exemplo, desde o último SARS, portanto desde a última pandemia, o turismo levou a recuperar 2 anos e esta, pelo que se diz, é pior. Portanto, isto até nós termos os números que nós temos tido nos últimos 2 anos, acho que vamos levar mais pelo menos 2, 3 anos até recuperar. Não quero com isto ser pessimista, acho que também no último trimestre eu penso que as coisas, se a evolução, digamos, da pandemia continuar no sentido descendente, como parece estar a acontecer, penso que o último trimestre já devemos ter as primeiras boas notícias, isto mais até a nível do mercado internacional, a primeira recuperação, mas que ainda vamos levar um tempo aqui, digamos, no caminho das pedras, isso vamos. Paulo, já agora uma pergunta. Em termos de equipamentos de proteção individual, como estavas a dizer e bem que vai ter que haver um custo superior adicional, sim. Adicional. Para o cliente que chega às vossas unidades, tu achas que seria relevante ter ao seu dispor a utilização de luvas e máscaras, por exemplo? Gratuitas, não? Gratuitas, claro que sim, claro que sim. Eu acho que vai ter que ser por aí, porque é como eu disse há bocado, eu acho que o cliente, mais do que o preço, e nós estávamos há bocadinho a falar no preço e que deveríamos agora nos centrar no preço e só com ofertas é que o cliente volta. Eu acho que não, eu acho que o cliente agora, a principal preocupação do cliente agora vai ser segurança e vai ser os equipamentos que nós disponibilizaremos aos clientes durante a sua estadia nas unidades. Portanto, eu acho que eles vão voltar em primeira instância com o interesse principal em que desde o check-in até ao check-out eles consigam estar e consigam ter a certeza que estão em segurança. E para isso nós vamos ter que investir, e as unidades, nós, acho que toda a hotelaria certificada, neste caso, vai ter que investir em equipamentos para que os clientes sintam segurança. Isso, sem dúvida. Sem dúvida, Paulo. E acho que seria importante também depois as unidades, quando já estivessem preparadas para esse concurso, promover toda essa situação. Claro, também junto da comunicação social, porque é uma das formas de passar uma imagem de segurança transversal para toda a população. E nada mais, como tu disseste, e obviamente que a segurança vai ser um fator decisivo para viajar nestes próximos tempos. E ainda por cima, quando nós pensamos em resorts que são virados para famílias, sim, em que a equação criança vem sempre em primeiro lugar, portanto, isso mais do que nunca vai fazer com que as pessoas reservem, ou o fator que vai fazer com que as pessoas reservem é exatamente a segurança e o que podem encontrar nos hotéis, em termos de segurança. Sim.
Sem dúvida. João, qual é a tua perspectiva para 2020, João? Eu acho que, como diria o João Pinto do Porto aqui há uns anos, prognósticos só no fim do jogo. A perspectiva não é boa, como seria de esperar. Acho que os meus colegas estão de acordo, nós no Algarve, nomeadamente, quem tem estas unidades que no verão, basicamente, é que produzem todo o lucro e cobrem todo o custo de um ano inteiro de operação, este ano não será muito bom, como é lógico. Em termos da empresa, como o Paulo diria, nós também não vamos refletir no cliente o custo da proteção individual de cada um, será um custo empresarial da própria empresa, mas para 2021 agora há que ter esperança, toda a gente acreditar um bocadinho no mercado nacional. Tem estado a vir aqui algumas perguntas e alguns comentários que há pessoas que têm razão, outras nem tanto. É apostar um bocadinho mais no mercado nacional, a oferta também é bastante grande, não é? No Algarve e no resto do país a oferta é muito grande. Agora é tentar esperar um bocadinho e ver como é que o mercado vai reagir a toda esta abertura que se prevê até ao fim de maio. Portanto, vamos ver, nada de mal irá acontecer. 2020 é um ano de gestão, como diria o Paulo, e acho que o mais importante neste momento é começar a preparar o 2021 do que nos focarmos muito nisto do 2020. O verão está aí à porta, haverá menos oferta em termos de capacidade hoteleira, mas vamos ver, esperançado num bom verão e numa recuperação. A empresa, aquilo que apresenta será começarmos a recuperar em março de 2021, portanto, até lá teremos que aguardar e fazer o melhor possível e tentar cativar o maior número de clientes. Rui? Ora, obviamente partilho na íntegra da opinião deixada pelos colegas anteriormente. No entanto, sabemos que será obviamente um ano atípico, já o está a ser. Temos que nos reinventar, no fundo, e isto é a nível global, não é só um problema que está de facto a acontecer no nosso país. Mas nós temos alguma esperança, ou seja, nós no Grupo Flag World temos de facto muitas unidades localizadas em solo nacional, longe das grandes cidades, muito longe das zonas mais povoadas, e sabemos que de facto pode haver aqui uma necessidade adicional de os clientes procurarem alternativas em Portugal para poderem gozar de algum período de férias. E tendo nós unidades localizadas, por exemplo, no Caramulo, na Praia de Mira, na zona de Oliveira do Hospital, temos também Celurico de Basto, arredores na zona periférica de Braga, acreditamos que possam de facto ser unidades com alguma procura, porque as pessoas procuram de facto essa segurança, o distanciamento social, alternativas fora das zonas mais movimentadas, e acreditamos que temos um produto interessante a esse nível. E obviamente fazemos o apelo aos agentes de viagens que estão aqui hoje connosco, porque muitos dos seus clientes fidelizados sabemos que por norma escolhiam as suas férias nas Caraíbas, no Mediterrâneo, na Ásia, numa altura normal. E obviamente contamos com o apoio de todos para poderem sugerir as nossas unidades em solo nacional, para assim não perderem o seu negócio junto dos seus clientes fidelizados, e obviamente nós hoteleiros podemos também recolher alguma mais-valia dessas vendas, seria o ideal para todos nós. Obviamente a grande esperança será sempre uma vacina que possa tornar as coisas um pouco mais tranquilas. Será não só uma vacina contra o Covid, mas a favor da economia global, e esperamos que de facto ela chegue o quanto antes para que a retoma aconteça também o mais breve possível. Obrigado, Rui. Temos aqui algumas questões postas no Key and Answer.
Vamos pôr algumas, não é? As mais selecionadas, não é? Algumas delas já estão respondidas, não é? Que é a questão do selo de sanitário, a questão também das campanhas diretamente aos clientes, que já foi falado nisso, das campanhas também a nível comercial, se vai haver descontos, efetivamente, como é comum de todos os colegas, haverá descontos, mas não vai ser em grande massa, até porque os colegas já perderam muito dinheiro com as unidades, neste caso, fechadas e sem qualquer tipo de negócio, como sabemos, não é? Há aqui uma questão interessante para quem trabalha grupos. Como é que vão funcionar os grupos? Ok? Vamos começar aqui talvez com o Paulo. E como é que tu vês aqui o mercado dos grupos? Haverá alguma limitação? As tarifas poderão aumentar? Como é que vês esta situação dos grupos, Paulo? Eu não sou a pessoa mais apropriada para falar sobre grupos, porque eu, eu faço só a tour operação online no grupo Pestana. De qualquer maneira, A tua visão. a minha visão e aquilo que eu tenho lido é que a parte dos grupos será a parte que mais tarde responderá. Ou seja, primeiro hão de vir as reservas individuais de lazer e eventualmente só depois os grupos. Os grupos, bem entendido como grupos de conferências, incentivos, etc. Eu acho ou que de não... lazer mesmo. Grupos de lazer eventualmente terão o mesmo comportamento, quer dizer, não deverão ter o mesmo comportamento que os individuais, porque cá está, requer aglomeração de pessoas, requer um autocarro com 50 pessoas ou 49. Portanto, eu acho que essa realidade vai eventualmente demorar um bocadinho mais a regressar, até que as pessoas se sintam à vontade para viajar em grupo. Tendo isto eventualmente como teoricamente verdade, acho que não podemos mexer muito em preços de grupos, sinceramente. Temos que ter a mesma política que temos tido até agora. Na verdade, o cliente é que manda no nosso preço, a verdade é essa. Por mais que nós digamos que vamos manter preços, baixar preços, subir preços, o cliente é que manda no preço e o cliente é que nos dá as direções do pricing que nós temos que ter. Mas penso que é um negócio que, em termos gerais, virá mais tarde, deverá demorar mais um bocadinho a retoma do que propriamente o cliente individual. E quando regressar, acho que não haverá muita diferença, eventualmente, em termos de condições, de preços, porque será um negócio que, obrigatoriamente, os hotéis terão que voltar a ter, não é? O mais depressa. Tens alguma perspectiva a nível de lotação de hotéis? Se vão estar a 50%, 30%? Tens alguma perspectiva Não, eu a isso? não te consigo dizer oficialmente nada. Penso que, exatamente pelas restrições que nós temos de acesso a restaurantes, pela obrigação que nós temos de ter espaçamento de mesas e todas as áreas públicas, eventualmente deveremos andar na volta de menos 30%, digo eu, em termos de inventário, 30% a 40% em termos de inventário. Isto é teórico, mas devemos de andar na volta dos 30% a 40% a menos no inventário das unidades que iremos abrir numa primeira fase. Fala-se um bocadinho também da reestruturação e, neste caso, do encaminhamento de alguns clientes de algumas unidades para outras unidades, para que não haja uma lesão a nível financeiro dos grandes grupos hoteleiros. Imagina, vamos dando o exemplo de alguns Pestana, o Pestana Delfim, ou passarem as reservas do Pestana Delfim para um Blue. Ou o Pestana Blue, por exemplo. Sim, sucessivamente. Pronto, mas sendo o cliente nunca afetado, não é? Neste caso, terá que ser. Claro que não. Okay. Claro que não. Nesse aspecto, se nós, não sei, por exemplo, o Delfim, não sei se é um hotel que nós vamos abrir este ano, muito sinceramente. Ok. O Pestana Blue poderá ser, tem sido um sucesso, felizmente, mas o Delfim, por exemplo, acho que é um hotel, não sei, não tenho a certeza se nós o vamos abrir este ano. A não abrirmos este ano, o que provavelmente vai acontecer é que, se tivermos o Blue aberto, vamos passar as reservas do Delfim para o Blue,
mas aí pronto, será um upgrade, será a mesma base de all inclusive, e o cliente terá uma mais-valia nesse caso. Ok. João, em relação aos grupos e neste caso da lotação de hotéis, como é que tens alguma informação, João? Em relação aos grupos, aumento de preço por nós não vai haver. Vai ser o normal que tínhamos projetado para este ano. Como o Paulo diz, os grupos será mais uma questão do organizador, porque nós não providenciamos o serviço de autocarro, não é? Portanto, isso terá que ser mais com o organizador, mas esperamos uma quebra entre aos 40% aos 60% este ano nos grupos. Quanto à capacidade do hotel, neste momento oficialmente ainda não há nenhuma informação. Temos uma certeza, não vamos abrir os 5 hotéis em Albufeira, na Madeira vai abrir, em Tenerife está decidido só em novembro. E a taxa de ocupação? E a taxa de ocupação? Neste momento não, neste momento ainda não temos. Nós temos um parque muito grande de camas, temos 2.500 camas diárias no Algarve, distribuídas por 5 hotéis. Neste momento ainda não temos uma ideia de quando será a lotação do hotel. Estamos também, como foi dito no princípio, estamos muito à espera das recomendações da Direção-Geral de Saúde e do Governo nesse aspecto. Só nesse momento é que poderemos dizer alguma coisa. Até lá teremos que aguardar mais um bocadinho. Rui, tu que tens vários hotéis, neste caso numa das principais cidades de Portugal, vês esta procura e esta necessidade do cliente final? Notas que existe uma maior procura agora? Como é que tu vês esta questão também dos grupos, que vocês costumam ter muitos grupos de incentivo nos vossos hotéis? Nós, efetivamente, na vertente de grupos, trabalhamos maioritariamente com mercados asiático, israelita, França também é um mercado muito importante na vertente de grupos para nós, e sabemos que, dadas as limitações aéreas, os próprios receios em as pessoas viajarem num transporte comum, a própria redução a nível da aviação, fala-se em reduções na ordem de 50% na capacidade dos aviões, não é? Para as pessoas estarem também devidamente espaçadas. Acreditamos que, de facto, o segmento de grupos seja aquele que vai reagir bastante mais tarde, não é? A nível de mercado nacional temos também algum negócio, ainda que mais residual, e obviamente estes receios das viagens em grupo será sempre um entrave, uma recuperação rápida nesta fase inicial. Estamos convictos que vai levar o seu tempo, sim. Obrigado, Rui. Vamos por aqui uma questão final, que também será aqui também de interesse de muitos dos espectadores. Por exemplo, vou começar aqui pelo Paulo, que tens alguns hotéis na primeira linha de praia. O acesso a alguns desses hotéis até tens algumas concessões, certo? Sim. Será não nossas, mas sim. O acesso a essas praias e mesmo às vossas piscinas dos hotéis, qual é a tua visão do que terá que mudar ou que terá que ser adaptado nesse aspecto? É assim, as praias estamos muito dependentes da própria política do governo e da polícia marítima, de como é que vão gerir o acesso às praias, não é? Está um bocadinho fora do nosso âmbito nesse caso. As concessões que existem em frente aos nossos hotéis são concessões que estão entregues à exploração de outras empresas, que não a nossa. Portanto, estamos sempre dependentes do que é que vai ser em termos de legislação, de acesso às praias, da própria política governamental e municipal, não é? Exato. Em termos de manual de praias, que irá sair-se exatamente. No dia 6 de maio, será a partir daí que se calhar vai-se tomar algumas direções. Exatamente. Relativamente às piscinas, eu penso que neste momento eu não sei quais são as normas que nós já temos para as nossas piscinas, francamente já devemos ter algumas, eu não sei quais são.
Mas presumo que sejam normas de afastamento social, em termos de espaçamento entre camas, portanto, entre espreguiçadeiras, entre chapéus de sol. Portanto, haverá todo um conjunto de regras de certeza absoluta que nós vamos adotar. Eu não sei dizer exatamente quais são neste momento, mas que de certeza absoluta que nós vamos adotar de forma a que as pessoas se sintam seguras no próprio acesso às piscinas. É claro que as piscinas interiores é sempre mais complicado por causa da água quente e por causa da própria propagação dos micróbios, mas em termos de piscinas exteriores, de certeza absoluta que nós vamos ter essas regras a delimitar o espaçamento entre as pessoas e o próprio acesso à piscina. Nem toda a gente pode ir à piscina ao mesmo tempo, não é? Portanto, exato, acho que vão ter que haver, portanto, regras de controlo exatamente para esse acesso. O que nós vamos ter de certeza absoluta é mais pessoas a gerir, mais pessoas a estarem nas piscinas e a monitorizarem o acesso dos clientes às piscinas. Isso com certeza que vamos ter que ter. Obrigado, Paulo. João, tu aqui também tens aqui muitas unidades aqui com piscina e renta à praia também. O acesso à praia, alguém há bocadinho aqui no Question and Answer punha que seria acesso à praia privado. Não, em Portugal não há praias privadas, são públicos, teremos sempre dependentes, não temos nenhuma exploração de praia, estaremos sempre dependentes daquilo que o governo, como o Paulo referiu, é repetir a mesma coisa, estaremos sempre dependentes daquilo que vão ser as posições públicas relativamente a isso. Relativamente às piscinas, exatamente a mesma coisa. Terá que haver distanciamento social, reduzirmos a capacidade, por isso isto tudo vem em linha também com a capacidade do hotel. Eu não posso ter um hotel, por exemplo, um clube de Praia da Oura, com 500 apartamentos ocupados, não é? Se depois não tenho capacidade para fazer o distanciamento nas duas piscinas. Portanto, tudo isso vai derivar também da capacidade de nos deixarem abrir. Obviamente, mesmo que não haja limitação, nunca abriremos os hotéis a 100%. É impossível gerirmos isso, não é? Mesmo para cumprir as regras e para não perdermos os clientes, porque o cliente ao chegar vai sentir isso mesmo, não é? Está tudo igual, não é? Porque só a máscara não dá. Está muita, eu acho que neste momento ainda está tudo muito no campo da suposição. Também terá tudo a ver com o desenvolvimento da própria pandemia nos próximos dias e também com aquilo que nos for solicitado para que seja feito para controlar o dano na economia e o dano na saúde, que acho que é mais importante neste momento. Não poderia estar mais de acordo, João. Vamos passar aqui a palavra ao Rui, antes de terminarmos. Nós, de facto, temos várias unidades com piscinas exteriores, não temos unidades em zonas balneares, zonas de praia, à exceção do Golden Tulip Porto Gaia, que está muito próximo da praia de Lavadores, mas, de facto, nas unidades com piscina exterior é exatamente a mesma coisa, ou seja, terá que haver uma redução e um controlo na entrada de clientes para esses espaços e, obviamente, estar muito mais atento à limpeza, à desinfecção, é isso que nesta fase podemos garantir e é isso que temos em mente fazer, mas obviamente também estamos dependentes daquilo que forem as diretrizes da própria Direção-Geral de Saúde, a Organização Mundial de Saúde também, estamos atentos e isso será colocado em prática em concordância. Muito obrigado pela vossa participação. Em meu nome, em nome da Tour10, nós despedimos-nos com muito agrado, acho que foi muito produtivo e, acima de tudo, gostávamos de transmitir a todos estes grupos hoteleiros, quem está a assistir ao nosso webinar e também estes presentes, que nós estamos convosco e somos o vosso canal direto para as agências de viagem. Agradeço a vossa ajuda que nos têm dado durante o ano inteiro, agradeço aos agentes de viagem, e é por eles que nós estamos aqui, que são o nosso ganha-pão, o sucesso deles é o nosso sucesso, e espero que no futuro próximo possamos vender muito e ainda mais as vossas unidades hoteleiras, ok?
Deixamos aqui os contactos para quem não nos conhece e que queira entrar em contacto connosco. O meu nome é David Sade, mais uma vez, o Flávio Brás é comercial da zona do Algarve, a Vanessa e a Cristina são nossos contratadores. Sempre que quiserem, às horas que quiserem, estaremos sempre 100% disponíveis, ok? Pronto, esta gravação vai estar disponível também no YouTube, onde, para quem não assistiu, poderá revê-la de novo. Pronto, em meu nome, desejo muita saúde para vocês todos e que nos vejamos em breve nas vossas agências de viagem. Um abraço forte, do coração. Só mais uma coisa, em relação aqui a algumas perguntas que foram feitas que infelizmente não conseguimos responder a tudo. Tem os nossos contactos aí, o meu contacto e o do David. Se quiserem nos enviar essas perguntas por e-mail, nós fazemos todo o gosto em responder ou reencaminhar para quem possa responder melhor. Não os queremos deixar em branco nem no vazio. Portanto, agradecemos a todos a vossa presença e uma boa continuação no resto do bom dia para todos. Obrigado. Até breve. Obrigado. Até breve. Obrigado. Obrigado. Tchau.